Vamos falar um pouco aí sobre a questão da guerra, né? O Mauro Vieira deu uma entrevista, ele falou que acabou de ser informado que os 34 brasileiros que estavam divididos em 2 grupos, um próximo a Rafah, outro em Khan Yunis, foram reunidos em uma nova localidade disponibilizada pela Embaixada do Brasil em Ramallah, para que estejam mais próximos e reunidos, prontos para saírem assim que for autorizada a abertura da passagem. Ainda não foi autorizada. Augusto de Arruda Botelho falou que assim que eles chegarem, aqueles que não tiverem lugar para ficar, ficarão no interior de São Paulo. Já está tudo mais ou menos arranjado para essas pessoas que ainda não foram liberadas, e de acordo com o embaixador israelense, a culpa é do Hamas, não é dele. Ele se reuniu com o Bolsonaro, mas a culpa não é dele, a culpa é do Hamas, que não está deixando os caras saírem ainda. Isso foi as entrevistas que foram dadas hoje. Vamos ver o Mauro Vieira falando aqui, primeiramente. Depois a gente coloca o Augusto de Arruda Botelho, que é secretário do governo. E espero que os cachorros da vizinha parem de latir. Não são os meus, tá, galera? Sempre que vocês ouvirem esses latidos, lembrem-se disso. Se fossem os meus que fizessem isso, estariam aqui dentro do estúdio. Mas como não são meus, não posso fazer nada, né? Não posso roubar o cachorro do vizinho para ficar aqui comigo. O ministro das Relações Exteriores de Israel, na última sexta-feira, por telefone, me garantiu que os brasileiros estariam na lista de estrangeiros autorizados a deixar a faixa de Gaza da quarta-feira última, o que não se confirmou. Estavam na lista, mas não se confirmou a saída, porque não houve, durante 3 dias seguidos, abertura para saída de indivíduos de diversas nacionalidades. Ontem ele me informou que novamente, voltou a me informar que estavam autorizados e que os nomes estavam em poder das autoridades na fronteira, mas também novamente, e que sairiam hoje de manhã, mas que novamente não saíram, apesar de terem sido mobilizados até a região do posto de controle, não puderam passar porque o posto de controle não foi aberto. Nós estamos em contatos reiterados com todas as partes e temos certeza, esperamos que esses nomes sejam autorizados a cruzar no mais rápido prazo possível. Os nomes já foram publicados, já foram entregues, fazem parte da lista dos que foram autorizados a cruzar. Estão os brasileiros e nacionais de outros países, mas queria só dizer que até o momento nenhum desses nacionais, de nenhuma nacionalidade, cruzou nos últimos 3 dias. Aí a fala do Mauro Vieira, né? E tem outra coisa aqui, né? O embaixador de Israel, ele tinha dito que o Bolsonaro nem foi convidado para aquela reunião, mas aí a galera, muito espertamente, descobriu aqui, né, essa foto que foi postada pelo próprio Bolsonaro, com a plaquinha com o nome dele. Estranho, né? Imagina você não ser convidado para um evento, vai chegar lá, tem uma plaquinha com seu nome, César Calejão. Imagina, chega lá, ó, toma aqui, reunião de amigos da Taylor Swift. Aí você chega de penetra lá, mas tá seu nome lá. Imagina que coisa boa, cara. Você chegar de penetra numa reunião e mesmo assim terem lembrado de colocar uma plaquinha para você. O que eu acho, né, dessa história aí é que Israel, o embaixador de Israel aqui no Brasil, ele ultrapassou todos os limites imagináveis e aceitáveis ao lidar com essa situação de uma maneira infantil, de uma maneira criminosa, tá? Criminosa, passando por cima do governo brasileiro. É uma pessoa com pouquíssima sensatez. E o que ele tentou fazer, criar essa narrativa de que é o Bolsonaro que ajudou os brasileiros a serem liberados, na verdade, ela só faz eco dentro da bolha do Zap do gado. Tirando o Zap do gado, você pode reparar, nenhum veículo de mídia hegemônica comprou essa história. Por incrível que pareça, você olha na Folha de São Paulo, a repercussão é negativa para o embaixador. No UOL a mesma coisa, na Globo é igual. Não ficou
positivo para ele. Eu acho que esse tipo de figura diplomática está acostumada com os Estados Unidos, que é um lugar em que o lobby, tá? O lobby de Israel, ó, esticou a moto aí, mano, caralho, já chamou o Chibira. O lobby de Israel, ele faz muito mais eco, né, entre famosos, na mídia. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, por incrível que pareça, há um questionamento maior sobre isso. As pessoas criticam, questionam mais se o lado de Israel realmente está apenas se defendendo ou se não está cometendo exageros. Por incrível que pareça, o brasileiro tem mais senso crítico numa situação como essa, em média, do que o norte-americano. É verdade, é verdade. Tanto que nem a mídia hegemônica abraçou essa historinha do embaixador de Israel, que depois se contradisse, até porque envolve Bolsonaro, que é totalmente desprestigiado no país. E aí tem situações que não tem muito o que você inventar, né? Você não pode inventar realidades. Pode inventar realidades. Por exemplo, eles abriram lá 4 horas, né? Pararam de bombardear por 4 horas e falaram, não, o pessoal sair aqui para chegar até Rafah. Mas olha a situação de uma galera que tá ali. Isso aqui, ó, eles abrem 4 horas. Olha o tipo de gente que tá aí. Tem gente de cadeira de rodas, tem mulher levando criança em 2 cadeirinhas arrastadas, que eu não sei até quando vão resistir, porque vai desgastar o plástico e vai chegar um momento que ela vai ter que pegar as crianças no colo. Só pra vocês estarem dando uma olhada na situação que está acontecendo neste momento lá e que tem brasileiro no meio. Isso aqui é só uma das cenas, tá? É uma das cenas tristes, mas uma das cenas que não contém sangue, gente morta, imagens chocantes. É uma imagem triste, muito triste. Mas não é algo que contenha, né, vísceras voando pelos ares, nada do tipo. Isso aqui é uma das imagens. E eu, assim, isso não tem como mentir. Não está acontecendo, isso é fake news. Não, isso não é fake news, tá? O coronel da aeronáutica também, a despeito do que os bolsonaristas quiseram emplacar, falou que é real. Quem é que está agindo? Bolsonaro, se bobear, até atrapalha numa situação como essa. E atrapalha mesmo. Vamos ver aqui o que ele está falando sobre o resgate dos brasileiros que estão reféns de Israel. A presidência da República colocou à disposição os seus meios, né? Tanto aeronave quanto recursos humanos, à disposição para que essa operação pudesse ser levada adiante de forma a somar forças, né? E contribuir de forma contundente para o sucesso da missão. A presidência da República, que até onde a gente sabe, não está na mão do Bolsonaro desde 31 de dezembro. Pelo menos é o que eu sei. Tem mais provas aqui de que, de fato, nessa tentativa patética da embaixada israelense e do Bolsonaro, não convence ninguém fora da bolhazinha do Zap Zap. Segundo a apuração, então, da Juliana Braga e da Andréa Sadi, o governo federal avalia oferecer abrigo, documentação e também alimentação para essas pessoas, além de apoio psicológico, cuidados médicos e também imunização. Justamente por isso, são pessoas que ao longo dos últimos dias a gente foi mostrando, além do conflito em si, que já é uma situação caótica, essas pessoas, por exemplo, ficaram sem água em algum momento, ficaram sem comida. A gente mostrou na Globo News fila de 5 horas para poder comprar um pão na padaria. Teve gente que estava tomando água salgada. Então, houve todo um movimento para garantir que essas pessoas tivessem ali mínimas condições de seguir esperando a abertura da fronteira. Segundo a apuração, então... Veja bem, isso aqui é Globo News. Globo News, um canal liberal, de direita liberal, não de esquerda liberal. Direita liberal, tá? Fique claro, Globo News. Só que a Globo News, em alguns momentos, né, em momentos como esse, ela não pode tapar o sol com a peneira. Ela vai falar, não, o pessoal tava de boas. Tá todo mundo em hotéis 5 estrelas, nível Hilton, Sheraton.
comendo caviar? Não estava. A galera estava sem água, tomando água salgada ou contaminada, sem comida, embaixo de sol, poeira, desnutrida, desidratada, tá? Com medo de tomar bomba, tiro, porrada, cacetada, não sabe se volta vivo em que condições, com quais sequelas, com quais doenças. É isso que está ocorrendo. Aí você faz uma crítica, às vezes a crítica, na maioria das vezes, né, que vem da esquerda, uma crítica moderada, uma crítica baseada na nossa diplomacia histórica. Ah, mas então você é antisionista. Então, se você é contra os judeus, você é nazista. Galera, vamos com calma, né? É o que eu falo sempre aqui. A gente lamenta, e lamenta muito, de verdade, tudo que ocorreu de perseguição com os judeus na história, porque não foi só Hitler, mas uma coisa não apaga o que está ocorrendo agora. E hoje se registra tudo muito mais rápido e in loco do que no passado. Então a gente está vendo o que está acontecendo aqui, tá? A gente está vendo. Não adianta querer acusar todo mundo de antissemitismo, de nazismo, porque faz críticas a judeus e a sionistas. Não é assim mesmo. E ainda tem aqui o Augusto de Arruda Botelho falando sobre o destino dessa galera que deve chegar ao Brasil, a gente espera em breve. Ficam em Brasília por 2 noites, em alojamentos cedidos pela Força Aérea Brasileira, descansando, se recuperando. A partir desses 2 dias aqui em Brasília, eles serão deslocados. Alguns brasileiros já têm destino certo porque têm familiares aqui, então serão deslocados para esses locais onde eles ficarão. Uma parcela significativa, quase a metade do grupo, não tem onde ficar. Mas o governo federal já disponibilizou, através do Ministério de Desenvolvimento Social, nós já temos o local onde essas pessoas ficaram acolhidas. Eu vou adiantar aqui alguns detalhes, isso vai ser no interior de São Paulo. Então, após esses 2 dias de descanso aqui em Brasília, nos alojamentos da FAB, eles serão encaminhados para São Paulo e de São Paulo serão encaminhados então para esse abrigo que nós do governo federal estamos disponibilizando através do Ministério do Desenvolvimento Social para que essas pessoas que não têm familiares aqui no Brasil possam ter um acolhimento digno, humanitário, depois desse período tão difícil que eles estão passando. Eu não sei se... Daqui a pouco a gente já dá uma comentada aqui, só quero mostrar mais uma tabelinha do Valdo Cruz e da Daniela Lima, tá? Eu não sei se o governo já está debatendo isso, mas talvez seja até de bom tom não divulgar para onde eles vão, porque o verdadeiro terrorismo que pode acontecer é de evangélico com bandeirinha de Israel ir lá e querer barbarizar os caras. Ah, Helder, você acha que isso pode acontecer? Acho mesmo. Acho porque eles enxergam qualquer pessoa que vem da região, tá? Pode ser libanês, pode ser o que for. Eles enxergam como terroristas. E podem sim, porque os patriotários são capazes de tudo. Em questão regional, como a gente falou aqui no começo, eles têm sim poder de criar algum tipo de problema. E eu não sei nem se é de bom tom divulgar onde esse povo vai ficar. É até bom deixar no sigilo. E aí que tem uma tabelinha interessante do Valdo Cruz e da Daniela Lima, postada aqui pelo meu amigo Lázaro Rosa, um abraço para o Lázaro, faz uma curadoria muito boa de vídeos no Twitter, assim como o nosso parça Bruno Alencar e o Vinícius Betiol também, em que os dois vão ali desmascarando as mentiras e contradições absurdas da extrema-direita do embaixador de Israel. O Valdo Cruz, cara, novamente, reitero aqui, não estamos falando de um jornalista com viés de esquerda, não é, nunca foi, tá? O posicionamento dele, para quem acompanha a Globo News aí, é conhecidíssimo, não preciso ficar aqui reiterando o que ele é, ou o tipo de pensamento que ele tem. O Valdo, para quem não lembra, foi eternizado por esse meme aqui. Filho da puta, hein? Vamos ver esse vídeo aqui dele com a Daniela Lima, que agora é sério. Leilani e Dani, esse embaixador de Israel aqui no Brasil, o Daniel Sonshin, ele vinha falando que a culpa, viu, Leilani, de os brasileiros não saírem era do Hamas. A culpa é do Hamas. Aí um brasileiro, aqui da diplomacia brasileira, queria entrar em contato com ele, mas depois desistiu para não provocar. Então tá, quer dizer que o Hamas
proíbe a saída de brasileiros, mas permite a saída dos americanos, que são os grandes inimigos do Hamas. E tinha gente querendo faturar politicamente o ex-presidente, vou citar nem o nome dele completo. Isso, eu acho que tem que citar nominalmente, Valdo, porque chegaram a publicar, gente. Eu fico meio passada, tá, assim, às vezes, né? Porque, e ontem, quando eu fui falar com o pessoal do Itamaraty, só para botar o dedo aqui na conversa de vocês, mas muito rapidamente, eu falei, olha, essa reunião que o embaixador de Israel fez com o Bolsonaro vai servir para os bolsonaristas dizerem nas redes que foi Bolsonaro quem viabilizou a volta dos brasileiros em Gaza. E aí o Itamaraty falou, imagina, isso é irreal. Ah, tá bom, foi o prefeito de não sei aonde que resolveu tudo. Não vai colar. Tá aí, gente, chegaram a publicar. É bizarro, né? A gente vai contando dia após dia, mas, de novo, o descolamento da realidade serviu e continua servindo, inclusive pautando a imprensa. Acho que tem que dar o nome mesmo, Valdo. Tem muita gente querendo faturar, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha o passarinho cantando. E aí, Calejão? E aí? Qual que é o resumo da ópera, né? Dessa ópera desafinada, de tentativa de colocar o Bolsonaro como grande intermediador da liberação desses reféns? Esse tipo de truque patético que o bolsonarismo precisa para sobreviver. Entendeu? E os caras vão fazer o quê? Eles perderam tudo que eles podiam perder, o Bolsonaro só fez merda durante o desgoverno dele, esse tipo de coisa. Então a gente sabe que, veja, mano, várias coisas que eu quero endereçar aqui. Se a gente critica um regime nazista, isso não significa que a gente está incorrendo em nenhuma forma de antigermanismo. Você entende o que eu estou te dizendo? E é óbvio que o Holocausto foi absolutamente perturbador, um dos maiores crimes contra a humanidade em todos os tempos. Agora, o regime de Leopoldo II no Congo também foi. E matou 15 milhões de congoleses. Cortando a mão de crianças, Helder. Alguma vez você já viu falar que do grande diabo que é o Leopoldo II? Não. O Leopoldo II é reverenciado até hoje, em diferentes países da Europa. Entende como existe uma hierarquia moral que atribui diferentes valores para as vidas? Está acontecendo um genocídio no Congo, enquanto a gente conversa. Então, assim, complicado. Qualquer vida humana, qualquer tipo de massacre deve ser profundamente rechaçado. Agora, criticar o nazismo não significa que eu estou incorrendo em nenhuma forma de antigermanismo. Assim como criticar o massacre que o Estado de Israel, a extrema-direita que comanda o Estado de Israel, está cometendo contra o povo palestino, não significa nenhuma forma de antissemitismo. Não adianta ficar puxando essa carta, porque isso aí não cola. Isso aí já deu. A gente vai continuar denunciando que existe um genocídio, que existe um massacre, e não cabe ficar apontando, vocês estão sendo antissemitas. Não tem nada disso. Do mesmo jeito que criticar o nazismo não implica em nenhuma forma de antigermanismo. Tá? Então, isso posto. O que tá se produzindo sobre o argumento bolsonarista é tão patético que é difícil até de rechaçar. Entende? É óbvio que isso tem a ver, existe uma relação muito profunda, Maldonado, entre o sionismo e o bolsonarismo. O sionismo é um regime que produz um estado de apartheid. Sabe o que significa isso na prática? Que você e tua família não podem pegar as mesmas estradas que eu. Não podem frequentar os mesmos lugares, institucionalmente. Que você e que os teus filhos entram em idade penal aos 12 anos de idade. Os meus só com 18. Significa na prática que se eu bato atrás do teu carro e a culpa é minha, você precisa pedir desculpa para mim e se propor a pagar o meu dano, porque você é um cidadão inferior perante a lei. Perante a lei. Isso é institucionalizado. Você tem a mínima noção do tipo de revolta que isso produz na tua cabeça, mano? Vendo as tuas crianças crescer, sendo humilhadas, tomando tapa na cara, sendo levadas presas em prisão administrativa,
que eu não preciso explicar nada. Eu entro na tua casa, pego a tua filha, o teu filho e levo embora. E você nunca mais sabe se você vai ver as crianças. Você tem ideia, você tem a mínima ideia do que isso produz no teu psiquismo, mano? O que isso produz em termos de o ódio e o ressentimento que isso produz? Eu posso entrar na tua casa aí na Zona Leste e falar o seguinte: ô, mano, gostei, hein, daqui, vaza. E se você não vazar, eu te mato. Porque eu sou um colono que está armado com um fuzil de assalto protegido pelo Estado israelense. Criticar isso significa ser antissemita? Que parada é essa, mano? De ser antissemita? Então quer dizer que porque o Holocausto aconteceu e é algo absolutamente bárbaro, a gente vai tolerar qualquer tipo de outra barbaridade análoga a essa, quieto, porque de fato, então não podemos criticar. Não, não é o caso. Isso vem acontecendo há 75 anos. Há 75 anos que isso se produz dessa maneira. Então você teve a Nakba, que é a catástrofe de 48, e a partir daí, os palestinos são tratados como cidadãos de segunda categoria. Eu conheço pessoas palestinas e pessoas israelenses. Os israelenses, as pessoas que eu conheço, me dizem eles são animais e tentam me convencer mandando vídeo. E eu tenho que argumentar. Enquanto você utilizar esse argumento, não é possível que você não perceba que isso depõe muito mais contra você do que contra quem você está acusando de ser animal. Na medida em que eu falo o Hélder Maldonado é um animal e tem que ser caçado e exterminado, isso não depõe contra o Maldonado. Isso depõe contra o César. É óbvio. Porque denota uma visão de mundo que enxerga o outro como um bicho que pode ser exterminado em nome da lei. E essas pessoas que eu conheço, veja que doideira, Hélder, para encerrar minha fala. Os palestinos que eu conheço, desde que começou a situação, eu não consigo mais falar. E eu não sei se estão vivos, eu não sei se estão mortos, eu não sei o que aconteceu. Simplesmente não tenho mais contato. Os israelenses me mandam fotos e vídeos de Bali, na Indonésia, surfando. Vídeo deles com a família deles e uma pessoa que serve de babá para eles em Dubai. Você entende a diferença? Então, em 48, na ocasião da Nakba, que é um processo muito parecido com o que está sendo de êxodo em massa do povo palestino, não tinha Hamas. Não tinha Hamas. Eram pedras contra tanques e mísseis. No West Bank, na Cisjordânia, não tem Hamas. E todos os anos morrem crianças. E todos os anos colonos israelenses invadem as casas de palestinos. E é o Fatah que governa. Qual que é a desculpa? Qual que é a desculpa? Você percebe o que a diplomacia israelense fez? Olha, a gente não está conseguindo liberar vocês, mas é por causa do Hamas. Mas é a mesma coisa. O Hamas existe por quê? A pergunta que fica. O Hamas existe por quê? Quem financiou o Hamas? Para ele aparecer e ser uma força contra o Fatah? Não fui eu. Não foi o Brasil. Não foi o César Calejon. Tá? Tem fala. A gente pode falar de cátedra. A gente pode falar de cátedra, Calejon, porque nós somos um país fundado nesse tipo de distinção, de apartheid. Um país em que desumanizava índios, indígenas e negros na sua fundação. Que até hoje desumaniza cá entre nós. Tá? É porque não tem escravidão que deixaram de desumanizar. As discussões sobre o marco temporal estão aí para mostrar que a desumanização contra indígenas continua. A risadinha lá no Clube Hebraica sobre, né, os quilombolas, inclusive com judeus envolvidos, está aí para mostrar que a desumanização ela rola até hoje, principalmente se for com o outro. Tá? Na história de muita gente aqui, que está vendo a gente neste momento, são mais de 8 mil, quase 9 mil pessoas, quantos não vieram também de uma história de desumanização, de escravidão, tá? Em que a gente superou muito pouco. Eu tive antepassados que foram escravos,
A minha bisavó ainda nasceu dentro da escravidão. Ela morreu bem velha, meu avô também morreu bem velho. E isso, cara, é o que me mais dói, o que mais dói em mim, né? É ver, às vezes, pessoas que têm essa história, que têm essa trajetória, às vezes, histórica, em toda a passagem da família, dos antepassados, do seu povo, e agem da mesma maneira quando podem e quando têm a oportunidade, sabe? Assim, da mesma maneira, fazendo uma comparação menor aí, uma comparação bem de padrão diferente, né? É ver muitas vezes pessoas como Fernando Holliday, Guto Zacarias agindo em favor daqueles que oprimiram o povo deles a vida inteira, cara. E hoje você lida com essa situação lá no Oriente Médio de uma maneira em que Israel ataca como Estado, se defende como religião e povo, e ninguém pode criticar, porque senão você estaria aí sendo uma pessoa que flerta com o nazismo e com o antissemitismo. E não tem nada disso, né? Afinal de contas, também os israelenses e judeus não são os únicos povos semitas da região. É bom lembrar isso. É bom lembrar. E esse discurso, aqui no Brasil ainda, é mais problemático, né? Porque a maior população libanesa fora do Líbano é no Brasil. O Brasil sempre foi um país de acolhida para esse povo. Muitos libaneses que estão aqui são libaneses católicos, são muçulmanos, muitos são católicos, mas é um país de acolhida, né? É um país de acolhida que sempre teve esse posicionamento diplomático, principalmente, sei lá, nos últimos 100 anos, né? Desde que existe diplomacia, de fato. Uma diplomacia que a gente é reconhecido internacionalmente. E ver essas chantagens, cara, essas picuinhas, essas ameaças, as interdições ao debate, cara, isso me irrita num tanto, Calejão. Você não tem ideia, cara. É uma disfarçatez bizarra, tá? É uma disfarçatez de você usar um fator histórico para poder justificar suas maldades lá na frente. Isso não se faz, ou não deveria ser feito. E Israel está percebendo que numa guerra transmitida 24 horas por dia, sendo coberta 24 horas por dia, que inclusive eles estão ameaçando jornalistas lá, jornalistas de grandes veículos, e alguns já até morreram, não adianta querer forçar uma narrativa de que eles são as únicas vítimas da história, porque eles não são. Acabou, velho. Acabou o caô de usar essa narrativa de que eles são as únicas vítimas, como você disse. Tem muito israelense, filho de israelense aí que tá em Bali de boa, pegando uma onda. Enquanto quem tá ali, velho, Palestina, Cisjordânia, no Líbano, tá, ó, com o cu na mão, porque não sabe o que vai acontecer daqui 2 minutos. Tô falando amanhã, não, daqui 2 minutos. E o que eu acho que vale a pena ressaltar aqui é que o grande ator por trás disso são os Estados Unidos. Sim. Maldonado. E isso não se aplica porque toda a nossa organização psíquica gira ao redor de reverenciar os estadunidenses. Entendeu? Não por acaso, quando eu comecei no canal, a referência estética que foi utilizada é o Tom Cruise. Tá ligado? Ah, o Tom Cruise da Shopee. A gente não sabe o nome de um ator árabe. A gente não sabe o nome de um ator russo, chinês. A referência daquilo que é bom, bonito, esteticamente, moralmente, é estadunidense. A gente cresceu assistindo Top Gun, no qual o herói é o Maverick, que ele luta contra o russo malvado no primeiro e contra os iranianos malvados no segundo. Então é óbvio que essa galera tá... A gente, quando eu digo essa galera, somos nós. Nós estamos absolutamente inclinados a perceber aquilo que é mal associado ao Islã, associado aos russos. Ai, César, mas os árabes têm uma cultura complicadinha. Se você os espanhóis também. Eu sou totalmente contra a tourada, por exemplo. Isso significa que eu vou vilanizar os caras? É óbvio que cada cultura tem as suas complexidades e os seus problemas, e tem muitas coisas que eu discordo. Da cultura árabe, da cultura espanhola, da cultura estadunidense, da própria cultura brasileira, que é a minha cultura. Agora, daí, a atribuir toda uma característica de vilão para os povos que não são ocidentais, é muito limítrofe, meu mano. É uma visão muito restrita do mundo, tá? E assim, eu não sei se eu já trouxe esses dados aqui na Galãs, Maldonado.
Eu já te falei desse estudo que chama o custo da guerra, da Brown University. Já te falei essa parada? Não, para mim acho que não. Tem uma universidade que chama Brown University, Maldonado, sim, que organizou um estudo que chama Cost of War, o custo da guerra. Esses dados não são meus, então, tá? Só para deixar isso claro. Ao longo dos últimos 22 anos, desde 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos mataram direta ou indiretamente algo entre 4,5 e 4,7 milhões de pessoas, segundo a Brown University. Eles deixaram 38 milhões de refugiados nesse mesmo período. Eu entrevistei o pai do Julian Assange mês passado, e esse cara me disse o seguinte: César, o trabalho do Assange demonstrou que os Estados Unidos escolhiam deliberadamente funerais e casamentos como alvo em comunidades na fronteira do Paquistão com o Afeganistão. Alguma vez você já viu os Estados Unidos serem taxados na mídia ocidental como terroristas? A despeito deles utilizarem helicópteros Apache para estraçalharem crianças de 4, 5, 6 anos, jornalistas, civis, por exemplo, no Iraque, de forma recorrente. Tá? Isso não, mas foi um erro. Não foi um erro, é um método. Nunca você viu, e nunca verá, os Estados Unidos sendo classificados como terroristas. Porque esse é um tipo de termo que é utilizado para desumanizar, que é utilizado para botar um alvo nas tuas costas e dizer: você deve ser exterminado em nome da lei, em prol da civilização, em prol do mundo livre. E nós somos os líderes do mundo livre. O que está em jogo aí é o que sempre teve em jogo. É o controle territorial, geopolítico. Eles estão de olho no petróleo e no gás que existe naquela região. E, sobretudo, porque a região, Israel, exerce uma função absolutamente central no plano de governança global dos Estados Unidos. Essa governança global está mudando. Existem outros atores que hoje são capazes de fazer um enfrentamento à política militar e econômica através do dólar, que os Estados Unidos enfiam goela abaixo ao longo dos últimos 70, 80 anos, mas principalmente de forma unilateral, desde o desmonte do campo soviético no começo da década de 90, Maldonado. É isso que está em jogo. Agora, me dói muito quando eu vejo parte da nossa população comprando essa narrativa de forma cega, meu irmão. E falando: tem que arrebentar mesmo os terroristas. Mano, essa galera não tem ideia do quanto eles são massa de manobra e do quanto a perspectiva de mundo que eles têm é restrita e limitada, Helder. Isso é muito doloroso, cara. Porque, de certa maneira, também, Israel, né, gosta de usar, principalmente os evangélicos aí, como uma massa de manobra de apoio perene aqui no Brasil. Porque os caras estão naquela visão apocalíptica de Israel ser a terra prometida e que eles irão para lá quando Jesus voltar e, ao mesmo tempo, acabam se transformando em apoiadores de primeira hora do Estado de Israel, mesmo que Israel tenha uma visão bastante pejorativa sobre os evangélicos, né? Isso é verdade, né? Mas para reforçar o soft power deles no Brasil, cara, é muito tranquilo usar essas pessoas, né? Usar uma bancada evangélica. Um amigo meu que falou para mim que esse soft power de Israel, mal comparando, seria como um K-pop. Como se fosse tipo K-pop para a Coreia do Sul, assim. Tipo, um Magnum Malte é um K-popper de Israel. O cara fica aqui o tempo inteiro, né, agitando bandeirinha com estrela de Davi para falar que, olha, não, só tem terrorismo de um lado, do outro lado tá tudo certo, pode passar o carro em cima mesmo e tá tudo bem. Porque o cara, ele é um personagem, né, um ator desse soft power, cara. Ele tá levando adiante esse soft power de Israel pelo mundo. Infelizmente, a gente tem muitos que toparam vestir essa camisa aí e entrar de cabeça numa situação acrítica sobre o conflito. Mesmo que você tenha um posicionamento aí bem assim, cara, tranquilo, moderado sobre a questão, defenda os dois estados, vai você falar isso na frente de um cara como esse, que o cara te taxa de simpatizante do Hamas, do Hezbollah para baixo, entendeu? Porque para eles não tem conversa. Você falou, é passar o carro em cima da galera e acabou. Porque a terra prometida é para eles, não é para ninguém mais. Para eles, eles imaginam que
que israelense defenda evangélico brasileiro para que a terra prometida seja ali para eles também, que é um ledo engano, mas tudo bem, eu não me importo com um evangélico sendo tapeado por esse discurso, não. O Helder, e se liga, você não precisa ser doutor em semiótica, tá? Veja ao longo dos últimos, sei lá, desde que você nasceu, quantas vezes você ouviu o termo Hezbollah no Jornal Nacional? Deve ter sido uma meia dúzia nos últimos 40 anos, tá ligado? Agora você vai ouvir toda noite, você vai ouvir Hezbollah, terrorista, perigo. Terrorista, Hezbollah, dano de explosão. Entendeu? Então, é óbvio que existe uma máquina de propaganda gigante na mídia corporativa, nesse sentido agora, de tentar dizer islamofobia, de tentar catalisar todo tipo de ojeriza aquilo que não é ocidental, entendeu? Aquilo que não é o arquétipo ocidental perfeito das democracias. Você vai ouvir esse tipo de coisa cada vez de forma mais aguda, que Israel é a única democracia do Médio Oriente. Que democracia é essa, mano? No qual parte da população é institucionalmente impedida de usar as mesmas estradas, lojas, restaurantes. Tem que passar por checkpoints, que tem um negócio que funciona assim. Ainda tem gente que acha errado quando o Lula fala que democracia é relativo. Agora, nesse contexto, a despeito da democracia ser um parâmetro que pode funcionar com maior ou menor densidade, a meu ver, essa é uma linguagem mais adequada para se referir ao tema, isso não é nem uma democracia de baixa densidade. Israel não é uma democracia em absoluto. Um Estado que promove um apartheid institucionalizado não pode ser considerado uma democracia. E essas democracias ocidentais, de muitas maneiras, também têm problemas absurdos que não podem ser ignorados sob o pretexto de, não, mas é uma democracia, então tá tudo certo. Como você muito bem colocou de forma brilhante na tua fala, o Brasil é uma democracia, por pouco, hein? Por pouco, a gente conseguiu manter isso. E ainda assim, a gente vive uma espécie de apartheid tácito, porque ele não é institucionalizado. Mas a gente sabe que se você é preto e vive numa comunidade empobrecida, se você mora no Jardim Pantanal, você não vai colar no Iguatemi, na Faria Lima lá, e vai dar problema. Só de pisar ali, já vai azedar o pé do seu frango, vai babar. Então, assim, é uma espécie de apartheid tácito e não institucionalizado. E é uma democracia, tá entendendo? Então, assim, muito devagar, cara, com essa parada do tipo assim... We are the leaders of the free world. E tá ligado, mano? Tipo, o Império Americano tá desesperado porque eles estão num processo de derrocada, cara. Então tem todo um... Agora, você vai abordar a complexidade dessa questão, Helder, sabe o que o cara te diz? Vai pra Cuba. Ou então vai lá, vai morar no Catar. Tá ligado, mano? É esse tipo de coisa que é muito difícil. O debate... É isso que você falou. De um jeito ou de outro, os caras acabam interditando o debate. Sim. Porque, não, mas então eu estou criticando o genocídio em Gaza. É que nem quando você critica evangélicos. É que nem quando você critica evangélicos. Mas então você está cometendo a intolerância religiosa. Peraí, meu irmão. Tá? Por favor, né? Por favor. Se vocês não quisessem ser criticados, vocês não tinham entrado para a política, não tinham tentado dominar o poder. Se não quer ser criticado, não desce pro play. Exatamente. Agora, sim, quanto mais a gente vai assistir isso, você tá ligado, mano? Você tem 2 crianças em casa. Já foram 5 mil. Veja o que é brutal. E eu lamento ter que terminar a live com coisas dessa natureza. Eu sei que é extremamente pesado. Mas tem criança que foi soterrada ali, Maldonado, que tá viva, eu te garanto isso, debaixo daqueles escombros, há 10 dias. Viva, criança de 5, 6, 7 anos, que estão vivas debaixo daqueles escombros. Gato, cachorro, mulher, tudo que é vivo, mano, e ainda tá vivo, agonizando embaixo daqueles escombros. O quanto mais a gente vai permitir disso enquanto nação, antes que o governo brasileiro tome uma medida efetiva? Já são 11 mil. 50 mil? 100 mil, mano? Meio milhão?
A Palestina inteira? O quanto a gente vai ser capaz de assistir? A ideia deles né, cara? A ideia deles E aí, a gente vai manter relações diplomáticas com Israel porque, não, sabe, gente, é muito complicado, isso é perigoso romper relações diplomáticas. Eu, enquanto nacional brasileiro, para mim já deu. Para mim, o meu pedido é que o governo brasileiro convoque o embaixador e, caso isso não pare nos próximos dias, a gente embargue, rompa contratos com Israel, que a gente rompa relações diplomáticas em última análise. Eu sei que é absolutamente drástico, eu sou especialista em relações internacionais, mas a gente não pode ser cúmplice de uma parada dessa, Maldonado. Não dá para você contar para os teus filhos, daqui a 10, 15 anos, que olha, o que aconteceu naquela ocasião? Aconteceu isso. E papai? Como é que papai se posicionou? Papai não quis se envolver com isso. Papai não, acho que não dá, mano. Não é algo, acredita em mim, que a gente quer levar no nosso legado e na nossa história. É hora de agir. E a gente precisa compelir o nosso governo a romper laços com Israel, principalmente a partir do momento que esses 34 brasileiros que ainda estão em Gaza pisarem no solo brasileiro, cara. Desculpa ter que encerrar a sexta-feira, eu sei que isso é pesado pra caraca. Como vocês veem, eu estou muito consumido por esse tema, eu venho participando de debates, de falas, eu tenho chorado muito, mano. Por vezes me dá vontade de chorar do nada, quando eu estou procurando evitar ver imagens mais gráficas, como você muito bem colocou aí, entendeu? Mas me faz muito mal, mano. Eu me torno misântropo, eu começo a odiar a minha própria espécie. É muito difícil, é uma fase muito cabulosa essa que a gente está vivendo. Complicado mesmo, cara. Puxado bom, né? E o desdobramento da história está sendo cada vez pior, né? Assim, até por provar algumas situações que só fazem a gente ter mais convicção sobre o que é, né, o Estado sionista de Israel e o governo sanguinário de Netanyahu.